Ataque ou defesa, espada ou escudo? Essa dúvida cruel perdurou por toda a história da humanidade nas incontáveis guerras travadas por nossa raça. Mas no Quem Venceria, como é de se esperar, nós finalmente encontraremos a solução, pois hoje temos dois lutadores da Era Antiga para provar que a sua arma é a melhor. De um lado da arena, vindo da Grécia Antiga, da cidade militar de Esparta, temos o rebelde mais poderoso, o homem que carrega consigo o escudo, que representa a vontade de um povo, avançando como uma lança e se defendendo como um tanque. Armado do seu fiel escudo espartano e uma vontade inabalável, temos ele, o rei mais poderoso da nação mais poderosa e rei de Esparta, Leônidas! E para enfrentar esse humano, precisamos de um deus à altura, um deus solitário que renegou a sua posição no mais alto céu pelo puro amor a esse pedaço de metal cultivado pela humanidade que conhecemos como a espada. Dominando todos os estilos de luta criados pela humanidade, esse deus alcançou um topo inigualável. Para enfrentar o rei espartano, entra na arena o deus da espada, Susanoo no Mikoto. A batalha de hoje, o Quem Venceria número 33, será nada mais nada menos que ataque versus defesa, espada versus escudo. Qual será a arma mais forte e, claro, qual será o lutador mais forte? Vem comigo para descobrir o resultado desse confronto, começando já direto no ponto de força. Susanoo até que tem uns feitos bem interessantes de força física, como por exemplo, lançar o Okita no estado Onigo para longe com um empurrão de sua espada, e também matar monstros malignos do seu flashback na pura base da força. Mas não se tem dúvidas que aqui o Leônidas tem a vantagem, pois além de treinar continuamente todos os dias e ter a sua força física elogiada pelos deuses, ainda tem boa parte dos seus golpes focados em força física. Então com isso, o ponto de força vai pro Leônidas, que estreia o confronto. Potência de ataque. Esse é um confronto muito importante, como sempre, e aqui não vai ser diferente. De um lado, Susanoo tem principalmente seu Ama no Magaeshi, um golpe usando toda a força e técnica do deus, capaz de criar uma lâmina de vácuo que destruiu grande parte da arena de Kyoto, e se tivesse pegado em cheio no Okita, teria o matado, sendo provavelmente o segundo golpe mais forte de todo o round 10. De outro lado, temos Leônidas com seu Phalanx Nemesis, o golpe que estourou a arena do round 9 e lançou Apollo para longe, e também o seu Phalanx Lambda, seu golpe final no duelo com o Deus do Sol, onde seu principal feito foi destruir os fios condensados de luz na mão do Apollo. Ou seja, o Leônidas, mesmo perdendo aquele clash de ataques, conseguiu destruir um tesouro sagrado, ou algo muito perto do nível de durabilidade de um tesouro sagrado, que, como o Hermes diz no round 7, é algo muito difícil e impressionante de se fazer. Por isso, apesar da força do Amenogashi do Susanoo, o Leônidas tem a vantagem por ter esse feito de quebrar um tesouro sagrado, vencendo esse duelo e levando o 2-0 para casa. Capacidade destrutiva. E por fim, aqui temos um debate rápido, pois eu já mostrei os melhores feitos desses dois da área de capacidade destrutiva. Com o Leônidas, ele conseguiu varrer o chão da arena com seu Phalanx Nemesis e também destruiu a estátua do Apollo em Esparta com um único soco. Porém, Susanoo com seu Amenogashi basicamente destruiu uma cidade inteira e é elogiado por seu poder destrutivo impressionante com esse golpe. Então, finalmente, Susanoo abre a porteira e leva o primeiro ponto dele no vídeo, o primeiro de muitos, hein? Velocidade de ataque. Leônidas, nesses testes, tem como principais ataques o Phalanx Athanatos, uma chuva de ataques com seu escudo que deixa uma sequência de pós-imagens, e também o próprio já citado Phalanx Nemesis, que é provavelmente o seu golpe mais rápido. Entretanto, esse ponto vai com uma larga vantagem para o Susanoo, um personagem que consegue trocar golpes com o Okita, tanto na sua forma base, onde ele já era capaz de desaparecer da vista de deuses como Ares, quanto na forma Onigo, onde o Okita já estava bem mais rápido, podendo, por exemplo, acertar e quase matar com o seu Ama no Magaeshi Mugen, uma Ama no Magaeshi ainda mais rápido que a anterior que eu citei, focada em velocidade em troca de poder de fogo, que forçou o Okita a parar o golpe. O Okita não ia conseguir desviar, e olha que ele é extremamente rápido, né? Além disso, na reta final da batalha, usando a Musouken, o Susanoo era tão rápido que o seu balancear com a espada nessa técnica acertava o Okita antes do Okita alcançar ele. Lembrando que o Okita é um dos personagens com maior velocidade de movimento do mangá inteiro. Então, sem dúvidas, aqui o ponto vai ter que ir para o Susanoo. Velocidade de reação.
E esse é outro ponto com muita vantagem do Deus da Espada, pois não só ele contra-ataca e, portanto, também reage ao Okita na forma Onigo, como falei no ponto anterior, né? Como ele também reage e sobrevive ao Empírio do Okita na forma Onigo dispersado, uma forma onde o Okita ultrapassa os limites físicos da humanidade e começa uma barragem de 80 técnicas do seu estilo Tenen Shinryu, deixando várias pós-imagens e quase matando o Deus. Mas o Susanoo consegue reagir a esses inúmeros golpes usando a sua Míriade Divina, uma técnica que compila a maestria de todos os estilos de espada na história da humanidade. Além disso, Susanoo também reagiu ao Kisou Sandanzuki, o golpe dito superar a velocidade de deuses e homens, um dos golpes mais rápidos do verso, e mesmo assim o Susanoo conseguiu reagir e defender esse golpe. Já o Leônidas só tem como feito ele reagir ao anúncio do começo de batalha do Heimdall e atacar o Apollo antes do Heimdall terminar de falar, o que evidentemente não é nada perto de impressionante quanto em relação aos feitos do Susanoo. Lembrando que o feito do Leônidas de refletir a flecha de luz do Apollo não é velocidade de reação, já que ele não vê a flecha do Apollo. A gente vai falar desse feito já já, mas por enquanto o Susanoo dá a virada no confronto, levando o ponto de velocidade de reação. Velocidade de movimento. E aqui a vantagem volta pro Rei de Esparta, né? Pois o Susanoo não é o tipo de personagem que aplica disparadas e corre pela arena, diferente do Leônidas, que tem o seu já citado Phalanx Lambda, onde ele avança tão rápido que até destrói o chão de orichalco e cria fogo na ponta do seu escudo. Então, sem dúvidas, aqui o ponto de velocidade de movimento vai para o Leônidas, que empata o confronto. E esteja rápido que nem o Leônidas e deixa o seu like e a sua inscrição. A gente já tá no meio da análise, então se você tá curtindo esse confronto, se você tá vendo até aqui, né, é porque tá curtindo a análise, tá curtindo aqui o vídeo e porque curte Record of Ragnarok e as suas batalhas épicas. Então se quiser ver mais duelos como esse que nem Leônidas vs Susanoo, não se esquece de deixar o like e se inscrever pra apoiar o canal ao trazer mais vídeos como esse. E claro, hype o conteúdo se tiver no celular e compartilhe o vídeo com os seus amigos, perguntando quem que ele acha que ganha a espada ou o escudo. Jabá feito, bora continuar a análise com o seu like no ponto de durabilidade. Aqui temos uma disputa também interessante, pois o Susanoo, apesar de não ter feitos completos nessa área, ainda consegue ter uma durabilidade boa o suficiente para não morrer para o Kisototsu do Okita, um golpe mais forte que seus golpes bases que já eram ditos por Hermes como capaz de partir o inimigo ao meio, ou seja, já demonstrando aí parte da durabilidade do Susanoo. Quanto a Leônidas, ele também recebeu os danos dos socos do Apollo em cheio, sendo elogiado pelo próprio Apollo por sua durabilidade, e ainda conseguiu não ter a cara explodida por um soco de luz em cheio do Apollo com seus fios de Artemis, um tesouro sagrado, encobrindo eles. Então aqui eu nem acho a distância tão grande, mas não tem jeito, o ponto de durabilidade vai pro Leônidas. Resistência. E aqui restam menos dúvidas, apesar da distância também ser próxima. Susanoo resiste a golpes fatais do Okita, como o já citado Kisototsu, ao corte no peito que o Okita causa nele também, a parte do seu pé cortado, a um buraco substancial na barriga após a sua espada ser quebrado, e é claro, aos danos do uso da Musouken, a sua técnica suprema final que destrói a alma do usuário. Então, sem dúvidas, o Susanoo tem bastante resistência. Entretanto, o Leônidas não só resistiu a todos os socos iniciais do Apollo que eu citei antes, como também resistiu muito ao Apollo Epicairos, uma chuva de flechas na velocidade da luz. Lembrando que uma só flecha já fez o Leônidas cuspir sangue, e quando ela foi refletida contra o Apollo, levou o deus ao seu limite físico, mas o Leônidas resistiu a dezenas delas. Por isso, esse super importantíssimo ponto nesse confronto irá para o Rei de Esparta, Leônidas. Tolerância à dor. E aqui é basicamente um repeteco do ponto de resistência, tá? Apesar de Susanoo sofrer esses diversos danos, ele ainda parece sentir bastante dor, diferente do Leônidas, que recebe aquela tipo de flechas que queimam e não parece sentir muita coisa. Claro que o Susanoo tem o feito da Musouken, mas no geral, Leônidas leva esse ponto pra mim também. Estamina. Essa é muito curiosa, pois como vocês viram, o Leônidas é uma verdadeira powerhouse de resistência física, mas acaba não tendo feitos de estamina muito relevantes. Além de a gente saber que ele treina muito, também temos noção que ele lutou em muitas guerras, como na Termópilas, além de aguentar lutar com o Apollo por 9 minutos, o que estão todos feitos até que ok, mas nada muito relevante. Já o Susanoo também era um cara que treinava muito, como a gente viu no flashback dele, e que lutou com o Okita por 11 minutos. Mas a parte relevante dele aqui foi ter aguentado o spam Empírio do Okita, que eu já citei, um spam absurdamente incansável que não dá tempo para o adversário respirar. Ou seja, um feito de estamina muito bom para o Susanoo. Por isso, ponto para o Deus da Espada, e vamos para os stats finais dessa análise. Inteligência. Susanoo foi um cara que durante seus vários anos de treinamento lutou muito e treinou muito. Como Sasaki diz, ele é um mestre em todos os estilos de artes marciais da história da humanidade, desde o começo até o final. Ou seja, o Deus da Espada guarda milhares de técnicas e conhecimentos vastos em sua mente.
Claro que isso tudo é voltado pro combate, né, pra batalha, pra espada, mas ainda é um feito absurdo de inteligência por ele armazenar essa quantidade inimaginável de informações. O Leônidas, por outro lado, demonstrou ter uma espécie de hobby pra leitura, mas apesar disso ser relevante, não chega perto do nível do feito do Susanoo, que vai levar o ponto de inteligência. E inteligência de batalha, e esse ponto é basicamente a mesma coisa, tá? O Leônidas é um general de guerra muito experiente, por isso ele com certeza tem muita inteligência de batalha, mas os seus feitos não são tão visíveis quanto os de Susanoo, que, como eu falei, é um mestre em todos os estilos de artes marciais com a espada, desde o começo até o final da história da humanidade. Então, somente pelas citações a gente já tem como definir quem tem mais inteligência de batalha, que obviamente é o deus da espada, Susanoo, então novamente o ponto vai pra ele. Habilidades. Agora vamos para o último ponto antes de se analisar quem vai vencer esse confronto. Então vamos para as habilidades. Primeiro as de Leônidas. Como um grande general de guerra, Leônidas tem maestria em armas, podendo usar com exímio, né, as várias armas que ele usa contra o Apolo, tendo também, então, criação de armas. Graças à sua volunde com a Valkyria Gator, o Leônidas consegue criar diversas formas de armas, como um escudo espartano, um escudo com uma serra que se estende por uma corrente, uma massa com um alto poder destrutivo e também o seu Aletheia Esparta, que é um escudo que é a essência espartana focada num ataque absoluto, como diz a Brunilde. Com esse escudo, o Leônidas também tem manipulação de fogo limitada, já que o seu golpe final, o Phalanx Lambda, pega fogo durante o seu avanço contra o Apolo. Por fim, o hacks mais interessante do Leônidas é a sua reação instintiva, onde ele instintivamente, sem conseguir ver o golpe, reflete a flecha de luz do Apolo contra ele por puro instinto e experiência, como explicam o Hermes e os Zeus. O que não é um super hacks, mas com certeza garante uma sobrevivência de Leônidas por um tempo. Agora, para Susanoo, o espadachim supremo dos céus, ele obviamente tem maestria em armas, mais especificamente de espadas e katanas. Ele não por coincidência porta a Onigiri Ame no Murakumo, a espada suprema, a espada mais poderosa do mangá de Record of Ragnarok. Por toda sua maestria na arte do Kenjutsu, Susanoo tem sua Shinra Yaoyorozu, uma técnica defensiva onde ele usa todas as técnicas de espada da história da humanidade partindo da postura inicial do Seigan, sendo capaz de se defender de Okita e os seus velozes cortes. Para outros espadachins, eles viam Susanoo como fazendo diversas posturas diferentes ao mesmo tempo, dando ao Susanoo o hacks de manipulação de percepção limitada. Além disso, a técnica defensiva da Shinra Yaoyorozu evolui com o passar da luta, indo do nível de velocidade do Okita base, no começo do combate, para o Okita no Empírio, sendo capaz de se defender da avalanche de golpes absurdamente velozes do espadachim humano, dando ao Susanoo o hack de desenvolvimento acelerado. E essa não é a única técnica do Susanoo, ele também tem a sua técnica secreta, o Ama no Magaeshi, uma lâmina de vácuo que se estende no ar como um ataque e cliva vários metros à frente do deus. Além da técnica padrão do Ama no Magaeshi, ele tem duas variações, que é o Ama no Magaeshi Mugen, uma aplicação do Ama no Magaeshi que é liberada mais rápida em troca de ser mais fraca, e o Ama no Magaeshi Yakumo, que permite que o Susanoo lance a técnica sem estar na postura padrão dele, garantindo ao deus o hack de manipulação de ar. Mas ele ainda tem uma técnica suprema, né, uma super técnica que ele alcança nos últimos minutos do round 10, a Musouken, a espada sem ornamentos, onde ele pode brandir uma espada sem ter uma espada, fazendo um corte a longa distância que é capaz de atravessar carne e partir os ossos do Okita. O ápice da espada cobra também do corpo dele. O Susanoo tem um rebote que acerta sua alma e limita o uso da Musouken a basicamente 2 a 3 vezes durante o round. Com isso, o Susanoo recebe os hacks de manipulação conceitual, por literalmente brandir uma espada conceitual, e negação de durabilidade, por ignorar defesas e resistência, acertando diretamente no interior do seu inimigo. Acredito que fica bem óbvio quem deve levar o ponto de habilidades aqui, né? O Leônidas tem bastante versatilidade marcial e um hacks que, apesar de muito situacional, é bastante útil, que é a sua reação instintiva, né? Mas o Susanoo tem uma série de hacks e técnicas muito apelonas que com certeza vão auxiliar muito a sua vitória ou derrota aqui nesse confronto. Por isso, sem mais demoras, ponto pro Susanoo, que aplica uma virada épica, e bora pra análise do confronto. Matchup. Tá na hora de descobrir qual é mais forte, a espada ou o escudo. O Susanoo e o Leônidas trocaram pontos durante todo o vídeo e claramente eles têm os seus pontos fortes. De um lado, o Leônidas tem a vantagem na força e na resistência, enquanto do outro, o Susanoo domina nos aspectos principais de velocidade e habilidades. Por isso agora temos que ver como essas estatísticas vão se colidir ou se complementar no ponto de matchup.
A batalha começaria com o Leônidas avançando com todo em Susanoo, que prontamente esquivaria. Leônidas transformaria o seu escudo no modo serra e o lançaria com o seu Phalanx Enocus, que o Susanoo também esquivaria facilmente, forçando o Leônidas a contra-atacar com o Phalanx Encos Prodevo, do qual o Susanoo prontamente defende com a sua bainha a quebrando. Susanoo então revela a sua Onigiri Ame no Murakumo, que surpreende a plateia e Leônidas também. A batalha de espada e escudo estava prestes a começar. E só pra deixar claro, eu não acho que o Phalanx Encos Prodevo seria tão rápido a ponto de forçar o Susanoo a se defender ao invés de desviar, e sim que a tendência é que o Susanoo defenda. De qualquer forma, mesmo se a gente quiser discutir se esse golpe de Leônidas teria força pra quebrar a bainha do Susanoo, isso é irrelevante, tá? Já que eventualmente o Susanoo só vai desempenhar a bainha mesmo. Com isso, o deus da espada entra na postura do Seigan e 1000 imagens começam a aparecer. Leônidas estranha, mas ataca com seu Phalanx Athanatos, uma chuva de golpes que o Susanoo prontamente deflete com a sua Míriade Divina, saindo completamente intocável. Leônidas vê essa formidável técnica defensiva e se empolga bastante. Agora ele vai esmagar esse deus da espada. Trocando novamente de arma, ele saca sua massa e avança contra Susanoo, atacando com o Phalanx Nemesis. E aqui a gente vai ter que discutir o que o Susanoo vai poder fazer ou não fazer. E claro que defender de frente seria difícil para o deus visto o poder ofensivo enorme do ataque do Leônidas. Entretanto, Susanoo com a sua mira divina conseguiu ultrapassar o Tenin Shinryu do Okita, que britava a percepção do Ares e até mesmo do próprio Susanoo. E o Susanoo tem uma reação muito maior que isso. Além disso, apesar da enorme destruição do golpe do Leônidas, a gente sabe que a área de efeito do golpe não é muito grande, visto que o Apollo desvia do golpe se aproximando do núcleo do Leônidas, ou seja, contanto que você não seja acertado diretamente, então tá tudo bem. O Susanoo então tem tudo para desviar desse golpe e acertar alguns cortes no rei de Esparta até se afastar e decidir mostrar para o humano a sua técnica suprema, o Ama no Magaeshi. Com um corte horizontal, o Ama no Magaeshi atravessa a arena e acerta Leônidas, que defende o golpe com a sua massa a tempo de não ser partido ao meio. No mangá original, o Okita sobrevive por defender o golpe com a sua espada e rolar o corpo pro lado. Com o Leônidas, é verdade que ele não tem uma reação no nível do Okita, mas ele tem mais resistência com o espadachim e também tem uma arma para se defender. Ou seja, para mim as coisas se esquivarem circunstancialmente, ele consegue sobreviver ao golpe inicial do Susanoo. Porém, independente disso, o Leônidas está em apuros, pois a postura do Ama no Magaeshi é muito complicada de se enfrentar. Para lidar com ela, o Okita precisou sobrepujar o Susanoo em velocidade a ponto dele não conseguir condensar a energia na palma da sua mão para poder liberar aquela lâmina de vácuo. Mas obviamente que o Leônidas não tem a velocidade do Okita na forma Império para poder executar esse mesmo feito, essa mesma capacidade, né? O último recurso do espartano não vai ser impedir que o Susanoo lance a Ama no Magaeshi, mas sim atacar a Ama no Magaeshi. Leônidas então transforma o seu escudo no Aletheia Esparta, o escudo da verdade, e se prepara para um ataque completo contra Susanoo. Espada contra escudo, a arena entra em êxtase até que Leônidas avança com o Phalanx Lambda e Susanoo responde com o seu Ama no Magaeshi. Sem dúvidas, aqui o vencedor desse clash é o Leônidas, afinal vimos que ele tem mais feitos de potência de ataque ali no começo do vídeo. Entretanto, aqui fica a dúvida de quanto de dano esse escudo vai poder causar no deus da espada, afinal ele terá que superar o golpe do Susanoo, destruir a espada dele e acertar o Susanoo mortalmente para poder vencer esse duelo. Contra o Apollo, o Leônidas foi capaz de destruir os fios de Ártemis do Apollo, mas não teve energia o suficiente para superar o punho e o corpo do Apollo, ele não causou nenhum dano no Deus do Sol. Então aqui contra o Susanoo, levando em conta que o Ama no Magaeshi é mais fraco que o Argyrotoxos, o golpe final do Apollo, a gente pode tirar que o Leônidas vai conseguir superar o golpe do Susanoo e também possivelmente vai restar energias para ele poder quebrar a sua Onigiri Ame no Murakumo. Sem a sua espada, Susanoo olha para o seu sangue e então fecha os olhos, alcançando a sua espada irreal e brandindo-a no ar, acertando braço e pernas de Leônidas, cortando-os internamente. Susanoo alcança pela primeira vez no quadro do quem venceria a sua Musou Ken. Leônidas, alguém com enorme resistência, tá com sérios problemas aqui, afinal a Musou Ken ignora a resistência e a durabilidade do adversário. Eu não tô dizendo que o Leônidas morreria aqui no primeiro uso, até porque ele provavelmente teria o mesmo instinto de reação do Okita de desviar levemente e não ser acertado no corpo inteiro, só perdendo ali meio que braços e pernas, mas ainda assim, argumentos envolvendo o Leônidas tancar já não existem mais porque essa espada
ignora a resistência e durabilidade. E claro que a reação instintiva do Leônidas aqui também é inútil, afinal ele não pode refletir um ataque conceitual e invisível. A Musouken não pode ser rebatida ou defendida, já que ela é um golpe conceitual que ignora defesas. Com isso, Leônidas pisa firme no chão, ergue o seu escudo, mesmo sem um braço e uma perna, e decide fazer o seu último movimento, um Phalanx Lambda com força total. O conflito final do quem venceria número 33. De um lado, a espada suprema Musouken, e do outro, o escudo supremo Aletheia Esparta. Leônidas dispara contra Susanoo, que prontamente reage dizendo que acabou, e corta o ar, acertando o centro do corpo de Leônidas. E aqui, senhoras e senhores, temos a discussão final do vídeo, um corte transversal no peito de Leônidas. Será que ele sobrevive? No mangá original, Hermes explica que o Kokita conseguiu mover levemente o corpo para o lado, evitando um corte lental no centro do corpo dele. E ele fez isso devido às suas inúmeras experiências de quase morte, permitindo que ele visse o fio da lâmina da Musouken do Susanoo. O Leônidas, dito pelo próprio Zeus, era absurdamente experiente. Foi graças a essa experiência que ele defletiu a flecha do Apollo sem nem mesmo conseguir ver ela. Então é mais ou menos a mesma coisa do Musouken, né? Que também é uma espada invisível. Então, pressupostamente, ele conseguiria executar o mesmo feito do Okita e meio que dobrar o seu corpo para evitar um golpe letal. Entretanto, aqui vem uma questão importante de interpretação. O final do round 10 deixa bem claro que o principal motivo do Okita ter visto o fio da espada foi ter ficado à beira da morte incontáveis vezes contra espadachins que são mestres do Kenjutsu. O Leônidas, entretanto, nunca enfrentou espadachins desse nível e nem ficou incontáveis vezes à beira da morte contra esses tipos de indivíduos específicos. Pensar que ele faz o mesmo seria misturar demais a caracterização de Leônidas e de Okita, que na minha visão são bastante distintas, apesar de aparentes similaridades. O Okita tem a experiência contra mestres de espadas e a compreensão total do fio de uma katana, enquanto o Leônidas tem uma espécie de experiência mais totalizada no campo de batalha e da guerra. Com isso, não. Pra mim, o Leônidas não consegue executar esse feito, mas mesmo se ele conseguisse, ele não teria a capacidade do Okita de estender o seu golpe. O golpe final do Okita acertou Susanoo de surpresa antes do Deus dar o seu golpe final, pois ele usou o recurso da lâmina de vácuo do Amanomageshi do Susanoo no seu ataque. E o Leônidas certamente não conseguiria fazer isso, né? Ele não conseguiria simular a Amanomageshi com um golpe dele. Então, mesmo que ele conseguisse executar esse feito ali de dobrar o corpo dele para evitar um ataque fatal, ele ainda assim seria acertado no peito, cairia no chão e até ele se levantar seria tempo suficiente para uma terceira e finalizadora Musouken. E sim, o Susanoo consegue usar 3 vezes a Musouken, ok? Ele usa no mangá 2 vezes e a terceira ele ia usar para matar o Okita, mas ele morreu antes devido aos danos do Okita nele, não ao rebote do uso da Musouken. E como o Leônidas não iria acertar ele, logo ele teria essa oportunidade para usar a terceira Musouken no combate. Com isso, o Leônidas começa a desaparecer no ar enquanto Susanoo o agradece, pois graças a ele e o seu poderoso escudo, o deus da espada pôde alcançar níveis ainda mais altos com a sua amada katana. Leônidas vs Susanoo no Mikoto. Dificuldade extremamente alta. Movimento decisivo, Musouken. Vencedor, Susanoo no Mikoto. E terminamos a nossa incrível e extensa análise desse duelo de espadas e escudo que me deu muita dor de cabeça e me fez pensar muito em quem venceria, pois eu vejo bons argumentos pro Susanoo e pro Leônidas e vários asteriscos nessa minha análise, então deixa eu tentar esclarecer qualquer dúvida rapidamente aqui na conclusão. Prevejo muitos falando que eu fui tendencioso, dizendo que a espada do Susanoo quebraria para a Phalanx Lambda do Leônidas, o que daria a ele a capacidade de usar a Musouken. E assim, o Leônidas até pode não destruir essa espada no primeiro ataque, mas isso tornaria o confronto num impasse, já que o Susanoo, ao sobreviver ao golpe, entenderia que ele tem que desviar da Phalanx Lambda, né? E com certeza alguém que reagiu a tempo do golpe, que superou a velocidade de deuses e homens, pode desviar do golpe do Leônidas. Então mesmo que a espada não seja destruída, o Susanoo vai ter total vantagem, porque ele nunca mais vai ser acertado pelo Leônidas no combate. E falando na velocidade do Susanoo, essa é uma questão matadora do confronto pra mim. Durante a análise vocês viram como Susanoo constantemente aceitou os clashes contra o Leônidas, o que não é lá muito o estilo do espadachim.
A sua velocidade e a mira divina são sem dúvidas o seu recurso mais seguro, caso ele queira garantir a vitória acima de tudo. Afinal, o Leônidas tem zero capacidade de acertar o Susanoo, especialmente se a mira divina evoluir no nível que a gente viu na reta final do round 10. E graças às técnicas e velocidade de ataque, eventualmente o Susanoo acertaria algum corte fatal no Leônidas, mesmo sem usar a Amano Magaeshi, ainda mais que ele tiver ali o recurso da Amano Magaeshi Mugen, que é meio que um golpe que você não consegue desviar, e o Leônidas poderia alguma hora ser acertado repentinamente por esse golpe e morrer, né, convenhamos aqui. Então assim, claro que o Leônidas tem ali os seus argumentos pra poder vencer, mas pra mim o Susanoo tem duas vias muito seguras pra garantir esse confronto. Uma pelos seus hacks, como o Musouken, que foram o que vocês viram aqui no vídeo, e outra pela sua velocidade absurda. E o Leônidas não consegue lidar plenamente com nenhuma dessas duas vias de vitórias do deus. Enquanto o Susanoo consegue lidar com todas as condições de vitória do Leônidas, porque ele tem velocidade para reagir e desviar de todos os golpes do espartano. Mas claro, né, apesar disso, a dificuldade extremamente alta tá não só porque o Leônidas deu muito trabalho pro Susanoo, como também quando o cara consegue fazer o Susanoo usar a Musouken e basicamente quase ter a alma despedaçada e enviada pra Niflheim, né, tem que ser extremamente alta, né, o cara fez o Susanoo usar a Musouken 3 vezes, então, pô, não dá pra botar uma dificuldade baixa aqui, né. Mas essa é só a minha análise, né. Comenta aí embaixo o que você acha desse confronto e não se esquece de compartilhar e dar o like pra ver mais quem venceria daqui no canal e o YouTube compartilhar mais deles com você e claro, né, também ative o sininho se você quiser receber mais desses confrontos épicos aqui no canal. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, Falha e Dan, aos homens general de guerra João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Gig, Isadora Dotto, Francisco Fagner, Alex Grindel, Omni, Darkzin e Igão por apoiarem diretamente o canal. Mas agradeço a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.